Olá, meu nome é André, sou professor da ETEC de Campo Limpo Paulista e estou gravando esse vídeo como uma das etapas do meu trabalho de conclusão de curso de formação em educação de jovens e adultos. Gostaria de agradecer aqui a professora Regina Rizzi, que foi minha orientadora nesse trabalho, muito presente, por sinal, e também a professora Eva, que permitiu que eu gravasse esse vídeo porque eu não poderei estar presente no dia das apresentações. O tema que eu escolhi para o meu trabalho foi as influências da educação de nível médio profissional na busca de sentido e autorrealização dos alunos. Eu escolhi esse tema porque eu concilio as minhas funções de professor com um trabalho de coach. E no coach eu entrei em contato com um autor chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl fala da busca de sentido das pessoas. E sempre que eu escutava a busca de sentido das pessoas, eu conciliava com alguns assuntos do nosso curso de EJA, que falava da especialidade dos nossos alunos de EJA. Então, o meu objetivo principal com esse trabalho é mostrar como que a logoterapia de Viktor Frankl pode ter influências positivas na questão da educação. Bem, Viktor Frankl, ele dizia que a sociedade tem passado por um processo de perda de tradições. Ou seja, a sociedade tem quebrado alguns elos com o passado, só que Frankl percebia que isso era, na verdade, ruim. Frankl percebia que esse processo de perda de tradições criava um fenômeno que ele chamava de vazio existencial. Frankl percebeu que esse vazio existencial ele estava muito vinculado a algumas patologias da psicologia, como por exemplo a depressão e até mesmo o vício. Num estudo particular, Frankl notou que dentre os seus alunos europeus, 25% deles apresentavam um acentuado grau de vazio existencial. Só que, quando Frankl colocou o mesmo estudo nos seus alunos da América, ele percebeu que esse número era ainda muito maior. Dentre os seus alunos americanos, o número de pessoas com acentuado grau de vazio existencial era maior de 65%. Isso acabou preocupando Frankl, que fez com que Frankl tentasse buscar os fundamentos também da educação. Ele sabia que a educação estava muito ligada ao processo de vazio existencial. Frankl começou a perceber que a educação vem passando por um processo reducionista. Frankl dizia que a educação tem se tornado cada vez mais mecanicista e que a educação tem se afastado da questão homem. A educação está cada vez mais distante da humanidade, da questão do ser humano. E está se baseando cada vez mais em processos de teoria só em teoria científica. Franco se preocupava com isso porque ele dizia que o professor deveria ser o responsável por fazer com que o aluno tenha interesse em buscar alguma coisa. Ele dizia que a educação ela tem que servir não só para fazer com que o aluno ganhe uma base científica, mas, por outro lado, que o aluno saia como um cidadão. A preocupação de Frankl é que a formação da educação faça com que a pessoa alcance um grau de responsabilidade, com que a pessoa ela crie uma certa consciência para que ela seja capaz de tomar suas próprias decisões. Quando eu comecei a ver então o nosso público de EJA, eu pude perceber que nós recebemos alunos que estão preocupados sempre com o objetivo geralmente profissional. Ou seja, eles entram no curso porque eles querem conseguir um diploma para conseguir um cargo novo ou então uma recolocação profissional. O problema é que então o aluno não está muito preocupado com o meio tempo disso, ou seja, ele não está nem muito preocupado com o curso, ele quer na verdade o diploma. Isso acontece em vários cursos, eu acredito. Então, quando o Frankl fala que o professor tem que ser aquele responsável por fazer com que o aluno sinta vontade de aprender, isso me fazia muito sentido e foi uma das coisas que fez com que eu quisesse vincular Viktor Frankl às questões da pedagogia neste trabalho. Junto comigo
teve outros autores que também fizeram alguns trabalhos de Viktor Frankl relacionado à educação. Por exemplo, a professora Heloísa Miguez. A professora Heloísa Miguez dizia que o aluno ele tem que saber o porquê que ele está aprendendo tal coisa. Ou seja, o aluno tem que entender sentido naquilo que ele está aprendendo. Frankl também dizia que nós precisamos de um sentido para as coisas. E é aí que ele apresenta a logoterapia. A logoterapia ela é um processo psicoterapêutico, só que ela se afasta bastante dos outros processos já conhecidos, por exemplo, o freudiano ou o de Adler. Na verdade, a logoterapia ela vem trabalhar em cima de sentido. Então ela faz muito mais relação até com alguns autores da pedagogia, como por exemplo Vygotsky, do que com os outros autores da época, como por exemplo Freud ou Adler ou Jung. Frankl dizia que o conhecimento ele vem através da relação entre homem e homem. Ele dizia que o ser humano per se, o único ser humano não é autossustentável, ele precisa ter uma correlação para criar conhecimento. O que lembra bastante a teoria interacionista de Vygotsky, que dizia que o conhecimento vem através da relação entre o homem e o meio. Ou seja, para concluir esse trabalho, eu pude perceber que dentro da área da educação tem muito campo ainda para ser estudado, porque o homem muda constantemente, então a questão da educação também tem que ser mudada constantemente. E eu pude perceber que as minhas hipóteses de vincular a logoterapia de Frankl à educação, na verdade elas estavam até muito certas. A logoterapia ela pode trazer influências sim muito positivas para a educação, porque a logoterapia ela se preocupa com a questão da educabilidade humana. A logoterapia tenta trazer a educação novamente para a questão humanista. E isso ainda tem muito a ver com o EJA, que a gente lida às vezes, ou geralmente, com pessoas que buscam alguma coisa a mais, pessoas que estão procurando alguma coisa nova na sua vida. Ou seja, a logoterapia pode sim ter influências muito positivas dentro da pedagogia. E seria ainda mais legal se a gente conseguisse estudar isso mais a fundo. Eu agradeço o espaço para fazer essa pesquisa e também agradeço a atenção de quem viu o vídeo